Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui novamente, um dia de quarta-feira, dia de culto de oração, para trazer o recado que Deus colocou no meu coração. Ó Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro, precisamos que o Senhor nos capacite nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Amém. O texto inicial que nós queremos ler está no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versos 23, 28 e 29. Verso 23, primeiro Reis 20, verso 23. Diz assim: os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. 28 e 29 diz assim: chegou um homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Que vitória espetacular, não é verdade? Pois bem, nos montes e nos vales, Deus é Senhor. O texto que nós acabamos de ler tem o seguinte fundo histórico, né? Ben-Hadad, rei da Síria, havia juntado todo o seu exército e mais de 32 reis, cavalos e carros, e foi lutar contra Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, né? Cujo rei era Acabe. Depois de mandar um recado para Acabe e obter resposta de Acabe, ele resolve invadir Samaria e em meio a essa emergência surge um profeta. Surge um profeta para dizer a Acabe o seguinte: nós vamos vencer essa batalha. Você vai vencer essa batalha e você vai saber que eu sou o Senhor. Está no verso 13, né? Acabe era um homem todo errado, desobediente, havia se casado com a maligna Jezabel e levou o povo à idolatria, à adoração a Baal, e tudo isso seria motivo suficiente para Deus permitir que todo o povo fosse destruído, inclusive Acabe, pela sua desobediência. No entanto, Deus mais uma vez dá uma oportunidade para ele e manda o profeta dizer que ele vai vencer aquela batalha. E de fato, né? Ele vence aquela batalha e no momento em que acontece a vitória, os sírios, os soldados, começam a dizer: opa, peraí, a gente perdeu? A gente perdeu porque o Deus de Israel é um Deus que ele só sabe lutar nos montes. Quando a gente for lutar na planície, a gente acaba com eles. Os nossos deuses serão vencedores e o Deus de Israel será derrotado. Essa ideia muito forte, era muito forte nas guerras, né? Dos povos desse tempo bíblico, em que eles entendiam que cada guerra vencida, a vitória era dos deuses a quem os povos adoravam, né? Eles entregavam essa vitória para os seus deuses. Então eles entendiam que as guerras eram entre os deuses e não entre as pessoas somente, entre os povos somente, né? E aí eles diziam isso, de que eles venceram, de que os soldados, eles foram vencidos porque o Deus de Israel era um Deus que só conseguia lutar no monte, né?
E aí, essa resposta veio a Acabe, né? Deus manda aquele profeta e dizer para eles, olha, eles estão dizendo, Acabe, que o seu Deus é Deus só do monte. E eles vão perceber agora que o seu Deus é Deus em todos os lugares. E que ele vai te dar a vitória, né? Deus vai te dar a vitória. E a vitória aconteceu. Eles venceram a guerra, mais de 100 mil homens foram mortos na planície, mostrando que Deus é Deus tanto dos vales quanto dos montes. Em todos os lugares, Deus está conosco. Quando nós falamos em vale e monte, nessa ideia, né, nós usamos esse termo para identificar tempos de vitória na vida da gente e tempos difíceis. Quando falamos estou no vale, a gente está dando a entender que a gente está vivendo um tempo muito difícil, passando pelo vale. E quando a gente fala de monte, a gente está dizendo de tempo de vitória, né? A vitória. No monte eu estou vitoriosa, está tudo dando certo na minha vida, né? Estamos vitoriosos quando estamos no monte. Essa ideia que a gente tem quando a gente fala de monte e fala de vale, né? Porque no monte são os lugares altos, lugares bons, lugares de vitória, né? Lugares em que a gente está vencendo todas as batalhas. E no monte a gente tem uma visão melhor das coisas, né? Quem está no monte tem uma visão maior e uma melhor visão das coisas. E por isso é um lugar de vitória. E vale, a gente pensa em vale como lugar de derrota, lugar onde não se vê direito as coisas. O que a gente entende, o que a gente quer explicar, quer que a gente entenda, que todos nós entendamos essa noite, é que o nosso Deus está conosco, estejamos nós em montes, momentos grandiosos, espetaculares, momentos bons da nossa vida, ou em vales, situações difíceis, onde travamos as maiores batalhas, onde estamos sentindo dores, onde estamos nos sentindo derrotados, onde estamos nos sentindo infelizes, onde estamos com a ideia de que tudo vai dar errado. Nesse momento e nesse lugar em que a nossa visão está ofuscada pelas dores e dificuldades e às vezes não conseguimos sequer enxergar Deus perto de nós, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, em que eles estavam tão sofridos, que não conseguiam enxergar Deus. Pois é exatamente nesse lugar também o Senhor está conosco. Mesmo nos momentos de luta e de dor, Deus permanece conosco e Ele continua sendo Deus. Por que eu sei que o Senhor é Deus dos montes e também Deus nos vales? Porque, em primeiro lugar, eu preciso entender que Ele assume nos montes ou nos vales as minhas batalhas, porque existem batalhas nos montes e batalhas nos vales. Quando você está no monte, tudo parece estar bem, você trava batalhas contra você mesmo, batalhas contra a vaidade, batalhas contra o se achar melhor que os outros, né? Há uma série de batalhas que nós travamos também quando estamos em momentos de vitória, não é? Mas o Senhor assume nossas batalhas. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 12 a 18, vai falar sobre Josafá. Josafá era rei em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, né? Essas divisões de reinos, eu creio que os irmãos poderiam até explicar, mas acho que não é o momento, porque não é o assunto que eu quero tratar, né? Que houve essa divisão no tempo de Roboão, filho de Salomão, do rei Salomão, né, que Jeroboão levou as 10 tribos e Judá permaneceu fiel ao descendente de Davi. Josafá era um descendente de Davi, estava lá reinando em Jerusalém. De repente, chega um grupo para Josafá, né, no 2 Crônicas capítulo 20, no verso 2 eles dizem, olha, vem uma grande multidão contra ti, né? E a partir do verso 3 e 4 diz que Josafá teve muito medo. E quando ele teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele apregoou um jejum e todo Judá
se congregou para pedir socorro ao Senhor. E a resposta veio através do profeta Jaziel. No verso 17, o profeta diz assim para Josafá e para todo Judá: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sair ao encontro, lute, guerreie. Pode ir ao encontro do inimigo, embora tenha certeza humana de que o inimigo está numa posição privilegiada. Ele é maior, tem uma multidão muito grande, mas conosco está o maior de todos, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa certeza a gente não pode abrir mão dela em momento algum da nossa vida. O Senhor assume as minhas batalhas. Se as minhas batalhas são em nome dele, ele as assume, porque ele tem o seu nome a zelar. Ele é o nosso Senhor, ele assume as nossas batalhas. Assim é o nosso Deus. Tem alguém machucando você? Você está sentindo-se no vale? O Deus que vence nos montes também vence nos vales. Ele está com você. As batalhas que ele vence quando você está bem, também é a batalha que ele vence quando você está mal, não é? O importante não é se eu estou no monte ou se estou no vale. O mais importante não é se eu estou vivendo um momento de vitória, de glória ou um momento de derrota. O importante é que o Senhor está comigo e Ele vai nos dar, no momento próprio, a vitória. Ele promete que Ele está conosco. A presença dEle conosco é tudo o que a gente precisa em qualquer batalha e independentemente de em que situação estejamos, não é verdade? Os sírios achavam que Deus, o Deus de Israel, só venceria nos montes. Eles não conheciam o Deus de Israel, por isso disseram isso, não é verdade? Eles não conhecem o nosso Deus. O Senhor é Deus nos montes na hora da vitória, mas é também Deus nos vales. Nos montes e nos vales Ele é Senhor, sabe por quê? Porque só Ele é capaz de renovar a minha esperança, por pior que eu esteja. Ele é capaz de renovar a minha esperança. Jó, capítulo 14, versos 7 a 12. Jó, nesse texto, está acabado, arrasado. Ele diz que há esperança para árvores, que a árvore, quando é cortada, ela pode brotar de novo, mas que para o homem não tem jeito. Para o homem acabou, não há mais esperança. No verso 12 ele diz que morto o homem, acabou-se tudo. Não tem mais jeito para esse homem. É o que ele diz aqui no verso 8. No verso 12, olha. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ou seja, não há mais jeito para o homem. Para a árvore tem, para o homem não. Ele estava arrasado, se sentindo péssimo. Mas não ficou só assim. Ele não permaneceu arrasado, porque o Deus que cuidava dele, que tratava dele, estava com ele ali. Sabia por quê, para quê e até quando ele permaneceria naquele vale. Tanto que no capítulo 19, verso 25, Jó diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, em meio à dor terrível, dor da perda de bens, perda de filhos, perda da saúde, perda da confiança nos seus amigos íntimos. Os amigos que não eram mais amigos, não estavam mais mostrando quão amigos eles eram, muito pelo contrário, estavam ali acusando Jó o tempo inteiro de maldade, de perversidade, de pecado que Jó não havia cometido, não é? Ele grita: eu sei que o meu Redentor vive. Essa certeza a gente não pode abrir mão dela. A gente não pode abrir mão de dizer o tempo todo: o meu Redentor vive. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso crer que há esperança para o futuro, porque Ele está comigo.
Enquanto Ele está comigo, não há motivo para me desesperar. Sim, o Deus dos montes e dos vales é aquele que renova a minha esperança. Os sírios diziam: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Estavam enganados, sabe por quê? Porque Ele, o nosso Deus, é aquele que abre um caminho no meu deserto. Sim, vale e deserto são duas coisas bem parecidas. Quando a gente fala de deserto, a gente fala de sequidão. Quando a gente fala de deserto, a gente fala de lugar onde não tem água, lugar onde não tem verde, lugar onde não tem alimento, lugar onde faltam as coisas, lugar de passagem. E nesse deserto, o Senhor pode abrir caminhos. Assim como no vale, Ele também permanece conosco, né? Isaías 43, verso 19, o Senhor diz através do profeta: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor vai colocar caminhos no nosso deserto. O Senhor coloca rios em meio à sequidão, porque Ele cuida. Ele alegra o nosso coração quando muitos corações estão tristes. Ele nos faz ter paz quando parece que tudo vai desmoronar em cima da nossa cabeça. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 5, o profeta tem uma experiência ao perceber a grandeza do nosso Deus, quando Deus pergunta para o profeta: poderão reviver esses ossos? Esses ossos poderão reviver? E o profeta diz: ah, Senhor, o Senhor que sabe. E o Senhor faz com que ossos sequíssimos revivam e suas carnes são colocadas no lugar, e a respiração, o ar, fôlego da vida, e aquela multidão de ossos se torna uma multidão de pessoas vivas. E Deus diz: esses ossos representam o meu povo, que estão secos, estão sem esperança, mas eu os farei reviver. Eu vou reviver a esperança no meu povo. Meu povo vai se reunir novamente. Eu estarei com eles. Eu os farei vencer, porque eu os tirarei desse vale de dor, desse vale de derrotas. Sim, nos montes e nos vales, Deus é Senhor. Nos montes e nos vales, o nosso Deus permanece conosco. Os sírios não sabiam disso porque eles não conhecem, eles não conheciam o nosso Deus, eles não conheciam o Deus de Israel. Mas nós podemos afirmar, porque nós o conhecemos, nós estamos em contato com Ele, nós o buscamos, nós o adoramos, nós o amamos. Ele está conosco e Ele fala conosco no vale. Ezequiel 3, verso 22, Deus diz para o profeta o seguinte: levanta-te e sai ao vale, ali falarei contigo. Levanta-te e sai ao vale, ali eu vou falar com você. Deus fala conosco quando estamos no vale. No monte, meu sucesso, tudo dando certo, a gente corre o risco de ficar surdo, de perder a audição, de não conseguir ouvir Deus. Mas no vale, às vezes Deus precisa nos colocar lá, porque é exatamente no vale onde os nossos ouvidos estão mais sensíveis à voz de Deus. No meio da dor, do sofrimento, da angústia, da indecisão, da desesperança, muitas vezes nos lembramos de clamar, de pedir socorro ao Senhor, como aconteceu com Josafá e o povo de Judá, que clamou ao Senhor quando se viu apertado, quando se viu perseguido, quando viu que poderia sofrer uma derrota terrível. Aquele povo buscou o socorro do Senhor. Nós também ouvimos. Precisamos abrir os ouvidos, entender por que Deus está permitindo que estejamos no vale. Talvez Ele queira falar mais conosco, talvez Ele queira que agucemos nossos ouvidos para entender o desejo dEle para a nossa alma, para a nossa vida, para entender que muitas vezes precisamos abrir mão de coisas pequenas, abrir mão de preocupações bobas, abrir mão de certas vaidades que não nos levam a nada e entender que o mais importante que temos que fazer agora é estar próximos dEle, prostrados aos seus pés, buscando sua face. Às vezes Deus precisa levar a gente no vale.
Salmo 119, verso 67, também verso 71. O salmista diz: antes eu estava errado. E depois ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido. Às vezes a aflição, a dor, a angústia, o vale é algo bom, que vai nos fazer bem, porque é lá que vamos ouvir a voz de Deus, que vamos experimentar a presença maravilhosa do Senhor, que vamos poder acordar de madrugada, orar ao Senhor, colocar o joelho no chão, sentir a presença dEle, clamar, encontrar nele o refúgio, o alívio para nossa alma, para nossa angústia. Nós vamos gastar nosso tempo com aquilo que realmente importa, a presença maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que se deu na cruz do Calvário por todos nós. O que fazer? O que fazer para sentir essa presença? O que fazer num tempo tão difícil que nós estamos vivendo? O que fazer nesse tempo em que não podemos nos abraçar, não podemos nos reunir, não podemos estar juntos? E um tempo que estamos sofrendo tanta saudade de todo mundo. O que fazer em tempo tão difícil? Nos lembramos de Jonas, do livro de Jonas, capítulo 3, verso 10, quando os ninivitas estavam fadados à destruição. Deus manda o profeta dizer para eles que eles seriam destruídos, a cidade inteira seria destruída, devastada, por causa do pecado horripilante que o povo praticava. Mas aí, no verso 10 diz que Deus viu o que fizeram. Toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor, arrependida. Todos se prostraram no pó e na cinza, a ordem veio do rei. Nem os animais podiam se alimentar, jejuavam e clamavam e pediam perdão e se arrependiam de seus pecados. E o verso 10 diz, de Jonas capítulo 3, viu Deus o que fizeram. Deus quer que haja conversão. Jeremias 25, verso 5 diz, converta-se cada um. Convertei-vos. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus quer que haja conversão. Converter é mudar o rumo que você está seguindo. É mudar o caminho. É sair de onde você está. É dar meia volta. É entender que aí, por aí, não vai dar certo. Vai cair no abismo. Você precisa mudar. Se eu quiser perceber Deus em meio a esse vale em que estamos vivendo, precisamos parar de tentar agradar ao mundo, porque o mundo não tem nada a ver com a gente, não tem, o mundo não tem nada a ver com a gente. Mateus 24, verso 9 diz, vocês serão atribulados e vos matarão, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem quer proclamar o nome de Jesus vai ser odiado sim, vai ser perseguido sim. Não tem como fugir disso. Tentar agradar o mundo não é a saída. Precisamos parar com isso se quisermos perceber o Senhor pertinho de nós nesse tempo. O mundo não tem nada a ver com a gente. Nós estamos aqui dando sabor para esse mundo, mas vai chegar um momento que a igreja de Cristo será tirada daqui, porque não fazemos parte disso aqui. Isso aqui não é nosso. Se nós quisermos perceber a presença do Senhor em meio a esse tempo tão difícil, precisamos viver em santidade. Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Viver em santidade é o grande desafio para todos nós. É o grande desafio. Mas é o segredo da vitória. A gente ouve falar daquele profeta terrível chamado Balaão. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele foi chamado pelo rei
e tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu porque Deus não deixou. Aí ele chama o rei e dá um conselho para ele, diz assim: olha, leva o seu povo a influenciar o povo de Deus a cair em pecado. Porque quando eles deixarem de ser santos, quando eles caírem em pecado, quando eles começarem a desobedecer ao Deus dos céus, então eles sofrerão a consequência, Deus se afastará deles, Deus vai tirar a mão de sobre eles e aí eles poderão ser derrotados. Só assim eles poderão ser derrotados, quando eles abrirem mão da santidade. Abrir mão da santidade é perigoso demais. Precisamos pedir a Deus: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vivermos em santidade, ajuda-nos a cumprirmos o desejo do teu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a colocar a vontade dele em primeiro lugar e a vivermos nesse tempo, percebendo quão maravilhoso ele é e como ele deseja estar perto de nós, cuidando, curando, tranquilizando a nossa alma. Tudo isso vai passar e quando passar, eu quero ser uma pessoa melhor. E esse é o meu desejo para vocês também. Amém? Um grande abraço.